Bem-vindos ao podcast O Sangue que há em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e com isso explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio vamos falar do tratamento de linfomas. Tenho comigo a professora Maria Gomes da Silva. Muito boa tarde, muito obrigada por estar connosco. É hematologista no Instituto Português de Oncologia em Lisboa e diretora do Serviço de Hematologia do IPO. Bem-vinda ao podcast O Sangue que há em Nós. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Falámos já de linfomas. É tempo para falar também do tratamento. Qual é que é a expectativa que as pessoas que têm um diagnóstico de linfoma têm pela frente? E já sabemos que os diagnósticos podem ser muito diferenciados, não é? O que eu ia relembrar, um pouco na sequência da conversa que já tivemos, é que não falamos de uma doença, falamos de muitas doenças diferentes e, por isso, os tratamentos são também muito diferentes. O tratamento em si e até os objetivos do tratamento. Nós podemos pensar em linfomas como, por exemplo, o linfoma de Hodgkin. Eu sei que não são a maioria, mas é um tipo de linfoma que diz muito às pessoas e tem um pico de incidência em idades jovens, ali entre os 15 e os 30 anos, idades em que, não há nenhuma idade fácil para ter um linfoma, mas idades em que, às vezes, estas doenças provocam aqui, de facto, um impacto e uma interrupção na vida habitual da pessoa. O linfoma de Hodgkin, não sendo muitíssimo frequente, são em Portugal cerca de 13% dos linfomas que são diagnosticados e que tratamos, é uma doença altamente curável, que é chamada boa notícia, começar por aqui. Isso é uma boa notícia. É uma ótima notícia, é uma doença altamente curável e curável com quimioterapia convencional, à qual nos últimos anos se têm adicionado alguns agentes com mecanismos de ação um bocadinho diferentes. Há cerca de 10, 11 anos atrás entrou no nosso armamentário terapêutico um anticorpo monoclonal ligado a um medicamento. Nós chamamos anticorpo conjugado com medicamento. O que é um anticorpo? É uma proteína sintética que se liga com alguma especificidade a uma proteína da célula que está no linfoma e não só, mas que está predominantemente no linfoma. Isto é uma forma inteligente de levar para dentro da célula um determinado medicamento. Com sucesso? Com sucesso, claro que foi inicialmente testado em pessoas que já tinham feito quimioterapia até várias vezes e em que as coisas não estavam a correr bem. Depois de se perceber que se conseguia uma taxa de respostas elevada, foi sendo introduzido cada vez mais precocemente, não só isoladamente como em combinação com quimioterapia, e agora em alguns países já está aprovado em associação com quimioterapia na primeira linha do tratamento destes doentes, ainda não em Portugal, mas nós utilizamos já em doentes em recaída, em que as coisas não correram tão bem, com a primeira linha do tratamento. Outro agente importante nesta doença são os inibidores do checkpoint imune. Eu vou tentar explicar quando uma célula do linfoma de Hodgkin está no seu meio ambiente, no gânglio linfático. O meio ambiente tumoral normalmente é um bocado imunossupressor. Se não fosse, seria capaz de destruir o tumor, e não é. Esta imunossupressão, no fundo, manifesta-se porque as células do meio ambiente conseguem comunicar, digamos assim, com as células do linfoma, ou as do linfoma com as células do meio ambiente, e estas induzem um sinal, digamos, negativo de bloqueio da resposta imunitária. Estes inibidores do checkpoint imunitário bloqueiam, digamos assim, esta comunicação negativa e permitem, ou pelo menos é aquilo que desejamos que aconteça, permitem que o sistema imunitário destrua, ele próprio responda. Também estes agentes foram primeiro testados em recaídas e doentes mais refratários, depois em linhas cada vez mais precoces e atualmente, até recentemente, resultados muito interessantes em associação com a quimioterapia em primeira linha. E esperamos que assim, para além de curarmos os já 85% a 90% dos doentes, possamos curar
cada vez mais, a barra já está muito alta, e idealmente cada vez com menos efeitos acessórios, se possível, menos toxicidades e com menos necessidade de recorrer a segundas e terceiras linhas de tratamento. E são para os linfomas de Hodgkin, para idades mais jovens, normalmente? Não necessariamente para idades mais jovens. Estes agentes não escolhem idades. Nós não escolhemos a utilização destes agentes de acordo com a idade, porque não têm toxicidades impeditivas de serem utilizadas em idades mais avançadas ou em doentes com comorbilidades. E consegue-se um tratamento, consegue-se uma cura ou um tratamento? Uma cura de um linfoma de Hodgkin? Sim. Na esmagadora maioria dos casos, uma cura, sim. Uma cura sem recidivas? Uma cura sem recidivas, na maioria dos casos. E em quanto tempo? Qual é que é a expectativa? Depende um bocadinho da estratégia que utilizamos, mas, enfim, vamos supor que nos primeiros 4 meses, 6 meses. Isso é uma excelente notícia. É uma notícia muito Por isso é que eu comecei por estes, embora devo dizer também que dentro dos linfomas não Hodgkin, aqui a heterogeneidade é talvez muito maior, mas se falarmos de linfoma não Hodgkin B agressivo, o subtipo mais frequente, e eu vou dizer o nome porque também não vale a pena ocultá-lo, é o linfoma difuso de grandes células B, de linhagem B, é aquilo que afeta talvez 30%, 40% dos doentes com linfoma têm este linfoma, e é o linfoma que nós tratamos... Só para 30% a 40% representa em termos de grandeza de uma ordem, quantas pessoas em Portugal? Nós em Portugal temos entre 2.500 e 3.000 novos casos de linfoma por ano. Portanto, será 30% a 40% disto. Certo. Exatamente. E aqui temos uma doença um bocadinho diferente, que aumenta de frequência com a idade, portanto é uma doença característica talvez de idades mais avançadas, mas que nós sabemos tratar. Tratamos com quimioterapia associada também a um anticorpo monoclonal, dirigido contra uma proteína da superfície dos linfócitos B e também dos linfócitos do linfoma, e esta combinação é uma imunoquimioterapia, permite curar cerca de 2/3 destes doentes com linfoma B difuso de células grandes. E quando as coisas não correm bem com a primeira abordagem, existem também estratégias, é evidente que é sempre mais difícil tratar em segunda linha do que tratar em primeira, mas também existem já algumas estratégias interessantes com medicamentos novos, diferentes e com novos mecanismos de ação em segunda e em terceira linha. E são estratégias em ambulatório sempre? Desejavelmente sim. Alguns regimes de quimioterapia, e eu não vou falar dos regimes detalhadamente, porque penso que se calhar isso também não diz nada às pessoas, mas dependendo do tipo de linfoma, nós podemos ter que utilizar regimes de quimioterapia que requeiram uma permanência de 3 a 4 dias ou 5 no hospital para a administração, por exemplo, de infusões contínuas. Mas isso é uma admissão programada, digamos assim. Claro Sim. que é sempre melhor estar em casa, mas na maioria dos regimes de tratamento para os linfomas, os regimes são ambulatórios, as pessoas estão em casa. E para este tratamento que estava a falar, para esta ambulatório, maioria... completamente ambulatório. Sim, E exatamente. a taxa de sucesso é... cerca de 2/3. 2/3. Com a primeira linha. E depois há aqueles doentes que conseguimos resgatar quando as coisas não nos correm bem na primeira abordagem. Doentes que recaem tardiamente podem beneficiar de uma outra imunoquimioterapia sem resistências cruzadas e depois, se tiverem uma idade e um estado geral adequado para isso, de um autotransplante de medula óssea. Doentes que recaem mais precocemente, mais perto da primeira linha, provavelmente vão ser resistentes à quimioterapia e à imunoquimioterapia, e preferimos, quando é possível, utilizar estratégias diferentes, e hoje em dia cada vez mais imunoterapias têm tido mais eficácia do que as terapêuticas dirigidas a alvos dentro das células. Quando é que é tempo de falar num transplante de medula? Porque associamos muito em linfomas. Olha, varia muito com o tipo de linfoma. Na maioria dos casos são em doentes que não correm bem em primeira linha de tratamento, ou que não respondem completamente, ou que respondem completamente e em quem a doença mais tarde reaparece. Em alguns subtipos particulares de linfoma, nós sabemos que, mesmo obtendo uma excelente resposta com a primeira linha, vale a pena consolidar essa resposta com uma quimioterapia de dose muito alta e depois um transplante. No fundo, um transplante autólogo de medula óssea é isso, é uma quimioterapia de dose alta, seguida da infusão de células progenitoras
hematopoéticas. É o caso dos linfomas de células do manto, que são um tipo particular de linfoma não Hodgkin B, e é o caso, possivelmente, dos linfomas não Hodgkin T, que são doenças mais difíceis de tratar e com alguma agressividade. E, portanto, quando conseguimos, fazemos uma consolidação da primeira resposta com uma quimioterapia intensiva e transplante também. Mas pronto, isto já entramos aqui um bocadinho no detalhe do subtipo de linfomas, de grupos que não são tão frequentes assim. E não nos podemos esquecer de um aspecto importante no tratamento dos linfomas, agora estou a falar dos mais comuns, dos Bs, dos linfomas indolentes. Os linfomas indolentes muitas vezes não precisam de ser tratados quando são diagnosticados, quando não dão sintomas. Isso também causa estranheza nos estranheza doentes, e não é? stress, às vezes. É uma coisa que é muito importante explicar bem. E explicar quais são, por isso é que eu diria que ainda mais importante do que falar dos vários tipos de terapêutica, que é obviamente muito entusiasmante. Olha, para mim é, por exemplo, a quantidade de coisas novas e diferentes que eu já vi ao longo da minha carreira como hematologista, mas também tentar perspectivar qual é o objetivo do nosso tratamento. Há muitos linfomas indolentes que, embora nós saibamos cada vez mais sobre a doença, sobre a biologia da doença, sobre o microambiente que envolve as células tumorais, nós conseguimos tratar bem, tratar com eficácia, mas não conseguimos curar. E por não conseguirmos curar, muitas vezes não ganhamos muito, ou não ganhamos em sobrevivência, pelo facto de tratarmos mais cedo. Se o doente não tiver sintomas, se não tiver um volume de doença tão grande que seja uma ameaça para sintomas que surjam rapidamente, geralmente discutimos isto com os doentes e optamos por não tratar imediatamente e manter, não podem deixar de vir às consultas, não é? Precisam vigilância, de vigilância lúcida de quem sabe o que é que pode acontecer na evolução, para se poder intervir quando é tempo de intervir e utilizar então uma primeira linha de tratamento na altura certa. O linfoma é uma doença muito incapacitante? Pode ser incapacitante em alguns casos, na maioria dos doentes não é. Eu diria metade, cerca de um pouco menos de metade de todos os linfomas são doenças indolentes, são linfomas indolentes. Certo. E maioritariamente esses não são muito incapacitantes. A maior parte dos doentes que eu acompanho em consulta, eu acompanho muitos doentes com linfoma indolente, é verdade, faz uma vida normal. Pessoal e profissional, mantém atividade. E durante o tratamento, também. qual é que é a expectativa? É incapacitante? Dos tratamentos. Eu diria que um doente que faz uma quimioterapia intensiva e transplante provavelmente não vai trabalhar durante esse período da sua vida. Mas estas quimioterapias, até com o intuito curativo que se fazem em linfomas agressivos, em primeira linha, não implicam grandes alterações da vida do dia-a-dia. Muitos doentes optam por continuar a trabalhar e podem fazê-lo sem problema. Claro que se surgirem complicações, nós também aprendemos com aquilo que vamos fazendo. É o que eu digo sempre, o primeiro milheiro de pardais, o primeiro ciclo de tratamento é para a gente perceber como é que o doente reage. Cada doente é uma pessoa, embora o tratamento possa ser igual à pessoa que está à nossa frente, não é. E depois de perceber como é que as coisas correm, logo podemos fazer planos a seguir, não é? Pode-se dizer que Portugal está ao nível do que se faz melhor no mundo, que as pessoas podem esperar um tratamento aqui. Podem esperar um tratamento aqui que é semelhante àquele que esperariam em muitos países da Europa. É certo que há alguns medicamentos que estão aprovados noutros países e que aqui ainda não estão aprovados, estão submetidos para avaliação às nossas autoridades reguladoras e em apreciação, como acontece, aliás, noutros países da Europa. Portanto, as aprovações não são simultâneas em todos os países. Já passa a respeitar, mas pode-se esperar ter o melhor tratamento possível à luz da ciência? Eu penso que sim, e acho que todos nós, cada vez, enquanto comunidade médica hematológica, somos também todos, não somos muitos, os hematologistas em Portugal, trabalhamos com uma proximidade cada vez maior e discutimos com regularidade dos nossos doentes, o que nos permite aprender uns com os outros. Porque muitas vezes é importante dispor das estratégias e das armas terapêuticas, mas também é importante saber quando é que as utilizamos e como é que as utilizamos. E enfim, da conexão entre todos nós nasce, por vezes, uma melhor escolha de tratamento. A professora assistiu a uma evolução
Impressionante. Imensa nos últimos décadas. Impressionante. O que é que sublinha dessa... Olha, talvez para mim aquilo que tenha sido mais impressionante é a eficácia da imunoterapia. Primeiro, há 20 e tal anos, 20 e picos anos, com o primeiro anticorpo monoclonal, que aliás foi aprovado para tratamento antineoplásico, um anticorpo dirigido contra uma proteína da superfície dos linfócitos B, o CD20, e esse anticorpo monoclonal, vou dizer, mudou a vida dos doentes com linfomas B, quer agressivos, quer indolentes. Não é curativo nos linfomas indolentes, é certo, nós utilizamos em conjunto com a quimioterapia, mais raramente isoladamente, em manutenção depois da imunoquimioterapia, mas doenças que nós classificávamos como indolentes e tinham uma esperança média de vida que se media em 6, 7 anos, hoje em dia são mais de 2 décadas. Não significa que a gente cura a doença, mas de facto mudou impressionantemente a panorâmica de vida destes doentes, aumentou em muito a capacidade de curar os tais linfomas agressivos frequentes, os Bs difusos de células grandes, melhorou muito os outcomes dos outros linfomas B que conhecemos. E depois disso, tudo o que foi sendo uma evolução, as segundas e terceiras gerações de anticorpos anti-CD20, apesar de tudo menos impressionante do que o primeiro, não é? Os anticorpos conjugados com medicamentos, aqui há muitos anos atrás usámos também anticorpos conjugados com radiofármacos, mas que de facto hoje em dia já não utilizamos, para ser franca. Revelaram-se menos interessantes do que esperávamos. As terapias solares, e o transplante foi a primeira terapia solar, mas neste momento a terapêutica com células CAR-T, com células Chimeric Antigen Receptor T-cell, portanto linfócitos T modificados geneticamente para poderem ver e reconhecer células de linfoma e destruí-las, que oferecem uma esperança de cura a doentes com linfomas agressivos e provavelmente também com linfomas indolentes que não se curaram com a primeira linha. Que há 20 anos não seria... Não é que não houvesse já muitos grupos a trabalhar nisto, mas não de todo que não. Foram aprovadas pela primeira vez para tratar linfomas agressivos em 2017, outubro de 2017 pela FDA e depois em maio de 2018 pela EMA e começaram a ser utilizadas em Portugal em 2019. É uma revolução de esperança, então, para... Sim, não é uma panaceia para todos os males. Não, isto eu alerto para que as pessoas têm que ter algum sentido crítico, ou não, porque nem toda a gente estudou a mesma coisa e sabe a mesma coisa, mas saber perguntar ao seu médico se algum tipo de coisas de que ouvem, provavelmente na comunicação social, faz sentido no seu caso concreto. Acontece de vir em clínica os doentes pedirem o medicamento ou o tratamento A, B ou C? Às vezes nem é tanto pedir o tratamento, é perguntar se aplica no caso deles ou porque não no caso deles. E é uma pergunta pertinente, é porque às vezes as pessoas têm medo de perguntar. Devem perguntar tudo. Um doente informado vale por 10. Ninguém é capaz de empreender um tratamento sozinho, nem o médico sozinho, nem o doente sozinho. Precisamos do médico, do doente, de toda a equipa de saúde, da família do doente, é toda uma comunidade para levar alguma coisa a bom porto. Muito obrigada, professora. Eu julgo que é a deixa perfeita para dar a quem nos ouve, façam as perguntas que sentem que devem fazer aos seus médicos assistentes. Sem dúvida. E há respostas científicas cada vez mais para cada um dos casos. Muito obrigada pela participação neste podcast. Termina aqui mais um episódio deste podcast do Sangue, que há em nós um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia para dar respostas sobre este que é o mundo dos cancros do sangue. Esperamos ter dado algumas luzes sobre estas problemáticas. Este podcast está disponível no site da APCL, também no canal do YouTube da APCL e no Spotify. Faz parte de uma série de podcasts, de programas que têm como objetivo responder às suas perguntas. Fique connosco, ouça os nossos episódios. Nós continuamos por aqui. Obrigada.